Carol, você é boa para se comunicar? Você faz isso, né? Estuda isso, né? Exatamente, estou estudando comunicação social, jornalismo. E como é que você acha da comunicação, da sua comunicação hoje? Melhorou bastante, mas claro que a gente está aí, né, sempre para aprender mais, mas já melhorei bastante, se olhar uns anos atrás. Mas se você consegue passar a informação, você sabe que tem duas coisas, a forma que você passa e a forma que a pessoa entende. Exatamente. Porque a gente fala uma coisa, a pessoa às vezes entende outra coisa, aí fica aquele negócio mal interpretado. Se a pessoa não estiver concentrada, ela se enrola todinha. Se enrola todinha. A gente vai ver se está na responsabilidade de quem está emitindo a mensagem ou do receptor de entender. Legal. Então, vamos ver agora como é que isso funciona no Tribuna do Jovem. Então, no Tribuna do Jovem de hoje, nós vamos falar sobre se você sabe usar a sua voz para se comunicar. Que sabe que até para se comunicar tem uma entonação diferente para cada situação. Se a gente falar do mesmo jeito, sempre a gente não vai conseguir passar a emoção da coisa para as pessoas. Você sabe fazer isso? Se não, não desgruda da TV, que você vai sair deste programa sabendo como se comunicar corretamente. E a gente vai chamar para falar com propriedade, ela que é fonoaudióloga, Carmen Luciana, pode entrar, por gentileza. Olá, boa tarde. Tudo bem? Pode se assentar, por gentileza. Fique à vontade. E graças a Deus. Olha, a gente está falando aqui sobre as dificuldades e as facilidades na comunicação. Então, dá uma pincelada pra gente, por gentileza. O que a pessoa precisa fazer, a importância que tem de saber falar corretamente para passar uma informação. Então, a nossa voz expressa muito do que somos e da situação em que estamos vivendo também. Então, é importante que, em cada situação, você consiga passar uma comunicação em que o outro que está com você consiga entender qual é a mensagem. Então, eu não posso, por exemplo, num programa como esse, chegar e falar: oi, gente, tudo bem? Eu tenho que falar: oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Porque senão não tem muito sentido. E a mesma coisa, por exemplo, você falou de diferentes situações, um repórter que vai dar uma notícia de um falecimento de uma autoridade, ele não pode falar: hoje faleceu em São Paulo fulano de tal. Porque senão as pessoas vão falar: nossa, o que aconteceu? Ela está feliz com isso? Então, tudo precisa ter um equilíbrio, uma harmonia. E a gente vai falar um pouco também da comunicação que não é só a voz. A voz, ela é uma parte da comunicação e ela tem vários recursos, então eu posso usar a minha voz de diferentes formas, mas eu preciso usar o meu corpo e a minha expressão facial de uma forma que combine uma coisa com a outra, para não ficar uma artificial, Antigamente as pessoas pensavam: falar difícil é bonito, vou falar várias palavras que ninguém entende, vou fazer o maior sucesso. Hoje em dia a gente não pensa assim. A comunicação natural, a fala natural e a linguagem de fácil acesso é o que realmente a gente busca nos dias de hoje. Muito bem. Exatamente. Também não adianta falar difícil, e não conseguir se comunicar com ninguém, Não vai alcançar público nenhum. O público não conseguir entender aquilo que você está dizendo. Exato. E doutora, há muitas pessoas, assim, observando, às vezes a gente não percebe como que a gente fala, a gente não consegue se auto-identificar onde a gente está errando. Queria que a senhora desse uma dica, para o jovem, para o pessoal que está em casa, conseguir, assim, identificar qual a melhor maneira que ele deve se comunicar de acordo com cada situação ou ambiente. Então, primeiro nós precisamos pensar onde nós estamos. Então, isso é importante. E com quem estamos falando? Na escola, na faculdade, às vezes, dependendo do professor, você não pode usar a mesma linguagem que você usa com um amigo. Quando você vai apresentar o trabalho, é a mesma coisa. No dia a dia, às vezes a gente usa gírias, a gente pode ter uma linguagem mais simples até, eu vou usar essa palavra. E em outras situações, como na apresentação de um trabalho, às vezes exige algo mais formal. E a gente precisa ter esse jogo de cintura e pensar em relação a isso. Eu acredito assim que ler e escutar e assistir entrevistas ajuda muito. Porque você vai ver os modelos que são bons e os modelos que não são bons. E aí você consegue identificar. Muitas vezes você não identifica quais são os aspectos que não estão combinando.
mas você identifica que tem alguma coisa esquisita naquela comunicação. E isso faz você aprender para não repetir os mesmos erros. Maravilha. Doutora, tem uma pergunta aqui da plateia aqui, ó. Márcia. Aqui, ó, na sua frente. Tudo bem? Boa tarde. E para a igreja? Quais tipos corretos de comunicação para se ministrar? Tá. A igreja tem várias áreas, né, que nós podemos trabalhar, inclusive a comunicação. Desde a pessoa, às vezes o jovem que está ali recebendo um outro jovem, né, isso já é comunicação. E nós temos aqueles que ministram também, né? Então você tem quem dá uma aula, ou quem ministra mesmo, ou até quem canta, né? Então são várias áreas que a fonoaudiologia entra aí. A voz cantada é uma forma de comunicação. É que agora que a gente está englobando mais a comunicação mesmo oral, né? Sem ser voz cantada. É importante separar uma coisa da outra. Então a voz, ela pode aparecer mesmo sem nenhuma palavra. Então, por exemplo, eu posso tossir, ou eu posso Vocês ouviram minha voz, mas eu não falei nenhuma palavra. Mas mesmo fazendo vocês sabem que eu estou pensando, será? Duvidando de alguma coisa. E aí a voz apareceu. A fala, ela usa a voz. Então eu uso a voz para falar, por exemplo, casa. Eu estou usando a minha articulação. Eu estou usando a minha voz. Eu estou usando a respiração. E eu não consigo ficar sem, né? Eu uso muito o corpo e a expressão corporal. Então é assim, se você pensar nisso, que é uma área que engloba tantas coisas, tantos aspectos, você vai ver que na igreja, nos diferentes ministérios, a gente tem o que trabalhar muito com a comunicação. Então, por exemplo, um jovem que recebe o outro, olho no olho, não é só dar a mão e às vezes não está nem olhando para a pessoa, falar uma palavra jogada. Então, tem várias coisas. Agora, algumas pessoas têm timidez para falar. Isso também, a gente tem a área da psicologia, que são os profissionais que trabalham na questão emocional, mas existem alguns treinamentos que a gente faz no consultório para trabalhar com pessoas para falar em público. Eu já atendi pacientes que queriam só apresentar um trabalho de faculdade tranquilamente e não conseguia. Então, a gente pesquisa, existem testes, existem programas de computador que analisam fala, voz. E a gente descobre o que ali pode estar realmente alterado. Às vezes não tem, às vezes é uma ansiedade mesmo. E a gente trabalha tanto em cima do que realmente é patologia ou alteração, e trabalha também em cima de uma queixa. Às vezes a gente não encontra um problema de voz, por exemplo, uma voz alterada. Mas a gente encontra uma queixa. Quando eu falo muito rápido e eu atropelo, eu não consigo falar as palavras e ninguém me entende. Então, a gente vai trabalhar a velocidade da fala, articulação. Quanto mais a gente fala rápido, menos a gente articula, né? E às vezes a gente põe intensidade, até deu uma chiadinha aqui no microfone. Então, esses aspectos, detalhadamente, a gente trabalha e busca aperfeiçoar e trabalha também a estética, não é só a reabilitação. Muito bem, é isso aí. No caso de uma entrevista de emprego, o jovem está ali diante do seu entrevistador e ele tem que ter uma boa apresentação, fora a roupa, fora a preparação que ele teve antes, na área que ele quer atuar, ou enfim, ele conhecendo a empresa, a entonação da voz, a expressão, como a senhora está dizendo, todos esses fatores de comunicação, tanto do corpo quanto da fala, interferem. Se interfere muito ou pouco, porque se eu estou ali na frente do cara, só falar, ele vai perguntar, fazer as perguntas básicas, eu vou responder o que ele precisa da informação, ou a maneira que eu passo a informação faz a diferença. Olha, influencia muito. Muitas pessoas têm dificuldade quando chega na etapa da entrevista. Então, às vezes é uma prova escrita, ele vai super bem. Tem 1, 2 escritas. Quando chega o momento da entrevista, aí fica difícil. E não falta conhecimento. A pessoa às vezes tem todo o conhecimento, mas ela ficou tão ansiosa, tão nervosa, que até a comunicação dela, que é boa no dia a dia, naquele momento acaba ficando atrapalhada. Então, eu sempre oriento assim: você vai, primeiro, antes de qualquer coisa, o seu currículo já deve ter sido analisado. Então, existem profissionais para trabalhar em cima desse currículo. Sempre verdadeiro, porque não adianta você querer ter uma boa comunicação respondendo mentira. Porque quem é o entrevistador vai perceber sinais da sua mentira. Então, às vezes, quando a pessoa está muito insegura, ela já começa a ficar inquieta e o corpo começa a falar, né? E às vezes a fala está muito trêmula, você fica buscando o que você vai falar porque aquilo não é verdadeiro, não faz parte da sua história.
Então isso é uma coisa importante. Verdade. Não tem boa comunicação sem verdade. Existe, eu posso dizer que existem até políticos que vão treinar com fonoaudiólogo para mentir. Existe. Mas assim, nós precisamos fazer a coisa certa. Então assim, você acredita naquilo, então você vai viver aquilo. Então a sua voz vai ser firme para aquilo. A sua articulação vai ser precisa, você vai passar segurança. Então isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é, você precisa conhecer aquilo que você se propôs a trabalhar. Então o conteúdo, às vezes a entrevista vai também para o conteúdo. Então ele vai te perguntar o que você conhece, que experiência você teve, e você precisa estar pronto. O conteúdo é muito importante. É outra coisa, não existe comunicação boa se você não sabe o que você vai falar. Então você tem que saber o que você vai dizer. É o primeiro princípio. E se preocupar muitas vezes mais com o conteúdo do que com a forma. Se você tem alguma dificuldade de expressão, eu acho que eu falo muito para dentro, eu acho que quando eu fico nervoso eu vou gaguejar, eu acho que eu falo rápido, eu falo devagar, minha voz é fraca, você deve procurar um profissional, porque eu conheço, já atendi pessoas que não conseguiam emprego por conta da comunicação. Excelentes profissionais, currículo excepcional, foi fazer entrevista, não passa na entrevista. Então o fonoaudiólogo também trabalha com essa área. Puxa vida, hein? É isso aí. Nada de nervosismo, né? Que o nervosismo também atrapalha muito. Vamos ficar atento ao conteúdo. E doutora, em questão da personalidade, o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela se expressa, pode também dizer algo assim sobre as características dela, sobre quem ela é? Sim, pessoas mais tímidas tendem a ter uma voz às vezes mais fraca e mais para dentro, né? Pessoas mais autoritárias, às vezes têm uma voz mais estridente, mais para fora, com um pouco de gritaria, ou até uma voz mais grave para passar autoridade. Então, a voz, ela vai o tempo todo mostrar quem são as pessoas ou o momento que a pessoa está vivendo. Então, uma voz muito trêmula, ela vai passar insegurança. E às vezes não é que a pessoa está dessa maneira. É dessa maneira, mas às vezes ela está naquela situação. Por isso é importante se preparar para algumas situações. Então, se você sabe que, eu fico super nervoso e aí começo a gaguejar, não consigo pensar, se prepara para a entrevista, se prepara para o trabalho, se prepara para a pregação, né, que pode ser, se prepara lá para aquele momento que às vezes é um debate entre os jovens, alguma outra atividade, e você nunca participa. Por quê? Porque você não sabe? Não, você sabe, mas você não tem coragem de se colocar. Porque isso está atrapalhando. Então existe tratamento para isso. E não pensa assim, eu não vou buscar tratamento porque eu não estou doente. Porque assim, a fonoaudiologia trabalha com reabilitação, sim, mas trabalha com aprimoramento. Eu quero melhorar, eu não tenho queixa nenhuma. Ótimo, então a gente vai aprimorar a sua comunicação e você vai melhorar a cada dia e vai ser um ótimo comunicador. Daqui a pouco está aqui no lugar do Gabriel. Tá vendo só que maravilha? Maravilha. Doutora, aqui na plateia aqui, ó. Tá. Nossa amiga Audrey, ó, já me perdi toda essa comunicação aqui, ó, o nome dela aqui. Até brinquei com ela aqui, ela gostaria de fazer uma pergunta pra ti. Eu gostaria de saber se gesticular enquanto fala é certo, é errado? Então, gesticular faz parte. Né? Se for ruim. Se for ruim, coitado dos italianos. Nossa, não, faz parte da comunicação. Algumas pessoas gesticulam mais e outras menos. O que a gente precisa é pensar naquilo que é harmonioso. Então, por exemplo, gestos muito altos, se eu estiver aqui falando, ele passa uma sensação um pouco desconfortável e de agressividade. Então, existe todo um trabalho que a gente faz corporal e que a gente analisa os gestos e essa comunicação. Claro que eu considero que quando o paciente está na minha frente, que sabe que ele vai ser avaliado, ele vai se comportar de uma outra forma. Então, o que eu peço? Me traz vídeo, né? Dependendo da atuação profissional, um professor, ou cantor, pastor. Então eu analiso também o material fora do consultório e mais de uma sessão, pelo menos umas 3 sessões, até o paciente ficar mais à vontade e a gente conseguir fazer uma boa avaliação. O gesto, ele pode acontecer o tempo todo, comigo acontece o tempo inteiro. Mas a gente precisa ver se esse gesto, ele está de acordo com a sua comunicação. Então, tudo tem que estar harmonioso. Tá? Agora, uma pessoa que é muito, muito fechada, fala às vezes travada, às vezes o movimento dela é um movimento que parece um robô. E isso
é ruim. A gente tem que tirar um pouco dessa tensão se ele pretende se comunicar melhor, né, para que isso vá fluindo. E é importante, porque se você não tem nada do corporal, se você é muito parado no corpo, tudo que você tiver que passar de mensagem vai depender da tua voz. E muitas pessoas, por exemplo, você pega quem trabalha com telefone, né, com televendas e tudo. As pessoas têm muitos problemas de voz. Por quê? Porque a pessoa não está vendo ela. Então, tudo que ela tem que fazer depende da energia da voz, da força da voz, do desempenho dessa voz. E quando nós estamos assim, um olhando para o outro, você tem toda a minha expressão. Se você não entender bem a palavra, você vai olhar na minha boca, você vai fazer a leitura de fala. Se você não estiver entendendo, você ainda tem meu corpo, que eu estou me mexendo. Então ajuda muito. Eu acho que a expressividade corporal, a gente não pode ignorar. Ela faz parte da comunicação e bem trabalhada, ela é um excelente recurso. Muito bem, é isso aí. Nós somos às ruas e falamos a respeito do que acabamos de falar sobre emprego, né? Estamos falando aí sobre a comunicação de uma maneira em geral, só que nas ruas nós perguntamos o que a pessoa acha que deve ser feito ali em relação diante de um entrevistador quando ela vai buscar um emprego. Olha só o que o povo fala, se liga. Na sua opinião, qual seria a forma ideal para você falar, se portar em uma entrevista de emprego ou um evento muito importante? Eu acho que com educação, né, com respeito e com bom senso. Eu acho que a gente deve estar bem disposto, né? Bem disposto e o comportamento também voga também na hora de conversar com a selecionadora. Postura de acordo com o ambiente. Se não está ninguém conversando muito, você também não tem por que ficar conversando muito. Manter a sua postura, te pergunta o que for perguntado, você responde e assim sucessivamente. Não tem um padrão específico para isso, né? Olha, eu acredito que não tem uma forma ideal. O ideal é ser você mesmo, né? Você vai transparecer o que você conhece de fato e acho que prestar atenção no linguajar, acho que isso é importante, né? Um pouco de gíria. Acho que talvez a formalidade seja importante, mas o importante é passar o que você sabe de fato. Não tem muito o ideal. Na verdade, eu acho que cada lugar a gente tem que se portar de uma forma com cada pessoa. Então, acho que a gente tem que saber aonde está e como falar. Quando eu tô na favela, na quebrada, a gente fala pai e mano. Mas quando vai numa entrevista, tem que falar de uma forma mais formal, exatamente. Acho que a apresentação, em primeiro lugar, né? Você tá apresentável, tá com uma roupa adequada. A sua forma de falar também, de se expressar, é importante você saber passar o seu ponto de vista, conseguir se expressar bem, uma linguagem formal é muito importante, né? Porque o ambiente que você está é um ambiente formal. Muito bem. Bom, nós vimos aí várias opiniões, né? Dentre elas, a gente viu uma jovem falando que não tem uma postura ideal ou uma forma ideal, na verdade, mas é ser você mesmo. Isso é o que todo mundo pretende. E eu achei uma interessante a resposta de um jovem, que ele disse que saber o que você vai falar para a pessoa e falar sempre o que ela está perguntando e não ficar enrolando. Tem gente que ela é muito boa de se comunicar e às vezes faz uma pergunta, ela não sabe responder, então ela dá a volta. Só dei o exemplo de uns amigos lá de Brasília, e eles são mestres nisso, né? Eles não respondem, mas te convencem com uma resposta de uma pergunta inexistente, mas a forma de falar, uma maneira mais coloquial, mais formal, acaba convencendo a pessoa. Se o entrevistado, voltando a falar de emprego, ou até de uma outra situação em que a pessoa ela é indagada de um assunto que ela não manja, que ela não entende, seria positivo ela conseguir, se ela for boa nisso, enrolar a outra pessoa com outro papo, outro assunto, ou isso sempre vai trazer um peso negativo para o que ela está dizendo? Então, eu acho que nós não podemos correr riscos. Eu acredito que se você estiver numa boa empresa e o entrevistador for um bom profissional, ele vai perceber que você está tentando driblar aquilo que você não sabe do assunto. E vai ficar pior. Muitos entrevistadores, eles até preferem que você fale, olha, isso eu não sei fazer, do que você tentar dizer uma coisa que você não sabe, porque aí ele vai pensar que ele não pode confiar naquele profissional. E a comunicação, ela denuncia. Então você pode tentar, a não ser que seja muito bem treinado, né, como alguns políticos são treinados, né, a gente sabe, você ou
você vai acabar expressando alguma coisa que vai gerar dúvida no outro, ele vai perceber que você vai estar contando uma mentira, vai estar tentando driblar aquilo lá. Eu não recomendo. Eu acredito que é melhor você dizer muitas vezes que... Porque assim, você sabe qual é o cargo que você vai ocupar. Vá ocupar o cargo que você tenha conhecimento. Se ele está te perguntando uma coisa que você não tem conhecimento, provavelmente não foi o que ele pediu. Então, não era o que a vaga estava descrevendo ali que você tinha de conhecimento. Eu acho que é mais fácil ainda, pensando nisso, que você pode dizer, não, isso não é do meu conhecimento. Mas, se for o caso, eu posso aprender, dependendo do assunto. Eu acho que sempre tem que mostrar essa vontade, essa boa vontade. Eu estou aberto para aprender, é uma área que eu não conheço tanto, mas eu posso aprender. Se você realmente está disposto a fazer aquilo que ele está oferecendo, então você pode se colocar pronto para fazer isso. Eu acho que aí sim, mas não tentar, sabe, fazer aquela gambiarra com as palavras. Não acho legal. Rola. Muito bem. Olha, é um papo que dá pra gente se estender aí durante muito mais tempo, mas o nosso tempo é apertado. A gente quer agradecer muito a presença da senhora e todas as dicas que foi deixada aí pra essa galera toda. Deixe os seus contatos pra gente, por gentileza. Os meus contatos estão aí passando. É mais fácil pelo número de celular, que é o WhatsApp 996131250. Eu queria agradecer vocês e dizer para vocês lembrarem que a comunicação não é só voz, é fala, voz, expressão corporal, expressão facial. E se você tem alguma dificuldade, você deve buscar um profissional que trabalhe com comunicação, um fonoaudiólogo, para que você tenha uma excelente comunicação na sua vida, para tudo, não só para quem é profissional da voz, mas para os próprios relacionamentos, né? E é super importante. Um tratamento desse, aquela pessoa que é acanhada, time, não fala direito, não olha no olho, sai de lá diferente. Sai diferente. Se tiver ainda alguma coisa que for necessário, nós encaminhamos para o psicólogo também, que trabalha em conjunto com a gente. Tá Legal, bom? que maravilha, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, galera, o negócio é saber se comunicar, saber passar o recado e a mensagem que você quer. Procure um profissional ou vamos chegar certinho aí no ponto que nós precisamos passar a mensagem, falando do nosso caso hoje, da palavra de Deus. Até para isso eu preciso saber passar da maneira certa, beleza?